Paz do Senhor, irmãos, amém? Bom estarmos aqui de novo na casa do Senhor, né? E num dia tão difícil, às vezes, de se chegar na casa de Deus, sexta-feira, mas os irmãos estão aqui com o único propósito de aprender a palavra de Deus. Isso é muito bom. Que Deus abençoe vocês, que Deus encha vocês do conhecimento dele. Jesus é muito bom. Nós vamos estar estudando essa segunda aula sobre o que é ser cristão, e eu vou ler com vocês um texto de Lucas capítulo 2, versículo 52, para nós começarmos. Lucas capítulo 2, versículo 52. Todos acharam, amém? Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Na semana passada nós estudamos que nós que somos evangélicos usam para nós 4 maneiras diferentes de nos identificar como aqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós somos chamados de evangélicos, nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de protestantes e nós somos chamados de crentes. E nós vimos também que essas 4 maneiras de ser chamada não é incorreta. Depois, nós, de ver o significado de cada um desses termos que é usado a nosso respeito, ou de como nós somos chamados, nós vimos também um resumo do que é o Evangelho. E aí nós começamos a entrar o que significa ser cristão. Nós vimos que ser cristão é ter uma vida transformada, como o apóstolo Paulo disse lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E na apostila aí sempre eu coloquei outros textos para que vocês possam ver. Mas nós vimos também que além de nós termos uma vida transformada, nós precisamos ter uma vida santa depois que temos essa vida transformada. E eu fiz essa alusão por causa do fato que aconteceu na vida de Saul, que a palavra de Deus diz no livro de 1 Samuel que ele teve a sua vida transformada. Porém, se nós analisarmos a vida de Saul, consequentemente ele começa a ter uma vida dissoluta diante de Deus, ao ponto de ser reprovado pelo próprio Deus. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nesse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, nós vimos também que Jesus, por mais que tenha sido filho de Deus, ele, como diz a palavra de Deus, ele aprendeu na obediência. E sendo filho, não foi negligente. E ele mesmo cresceu em sabedoria, estatura e graça. Nós vimos que esse crescimento em sabedoria foi o seu desenvolvimento intelectual, cresceu em estatura, foi o seu desenvolvimento físico, cresceu em graça diante de Deus, foi o seu desenvolvimento espiritual, e cresceu em graça diante dos homens, foi o seu desenvolvimento emocional.
Nós vimos também que ser cristão é ter uma vida de testemunho. Que nós que estamos em Cristo, se nós temos uma vida santa e automaticamente nós vamos dar bom testemunho disso diante de Deus, da igreja e dos homens. Que nós não devemos ficar preocupados em nos portar dignamente só da igreja, mas também perante os judeus e perante os gregos, que significa os religiosos e aqueles que são desse mundo. E aí nós vamos entrar na aula de hoje, que ser cristão, eu acho que eu falei um pouco rapidamente disso na semana passada. Ser cristão é ter uma vida de fé. Eu já dei uma aula aqui sobre fé, não dei? Não. Que a fé é uma certeza inabalável na providência divina. Você confia em Deus inabalavelmente, então você é uma pessoa de fé. Fé não é crer em milagre, fé é confiar em Deus, independente de que Ele haja milagrosamente ou não. Eu coloquei na apostila algumas coisas interessantes sobre fé, que você está meditando em casa, mas quando eu vier trazer um estudo sobre fé, eu vou falar disso mais detalhadamente. Mas por hora, para que vocês possam estar vendo em casa, eu botei aí que é pela fé que nós recebemos nosso maior prêmio, que é o perdão dos pecados, e pela fé que nós somos salvos, pela fé que nós vivemos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que a gente tenha fé. Eu coloquei também que ser cristão é ser fiel. A fidelidade é a maior manifestação da sua fé. A maior manifestação da sua fé não é você crer em milagre. A maior manifestação da sua fé é você ser fiel a Deus. É quando você anda no vale da sombra da morte e você não teme mal algum, porque tu sabe que Deus está contigo, que a vara e o cajado dele lhe consolam. E se você tiver que se apresentar perante os seus inimigos, o Senhor pode até ali perante os seus inimigos preparar uma mesa para você perante eles. Entendeu? Então, essa certeza que os homens do Velho Testamento tinham e que nós devemos ter também, é que é a maior manifestação de fé. E quando é que a sua fé ela deve ser manifestada? Todo dia, porque nós vivemos pela fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Mas é no momento de luta e adversidades, quando as coisas estão extremamente contrárias, é que você demonstra que você é uma pessoa fiel a Deus. Ser fiel a Deus quando todas as coisas estão favoráveis, quando todas as coisas estão a seu favor, quando tudo está canalizado para que você venha estar se dando bem e tudo está acontecendo, quando você está naquele momento, como dizem as pessoas, você está com toque de Midas, aonde você toca as coisas acontecem, mas é na hora que as coisas estão dando errado que você demonstra que você é fiel a Deus. Entendeu? É nessa hora que você demonstra que você é fiel a Deus. É na hora da perseguição, é na hora da luta, é na hora da adversidade. Por quê? Porque ser fiel a Deus é ter lealdade a Ele, é ser uma pessoa estável espiritualmente. Não quer dizer que você não comete falhas, mas você é estável. É interessante o que diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, é que nós passamos a ser mais inclinados para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne. Porque aqueles que são inclinados para as coisas do Espírito vivem conforme o Espírito. E aqueles que são inclinados para as coisas do Espírito têm vida e têm paz. Mas aqueles que são inclinados para as coisas da carne é morte. É isso que é ser fiel a Deus. Não adianta você querer buscar ser uma pessoa que agrade a Deus. Você não vai conseguir. Estou falando uma besteira aqui, né? Você não vai conseguir.
Porque se você for querer agradar a Deus por ação e ato, você teria que cumprir toda a lei. E você anularia a cobertura do sangue de Cristo. O que você faz é viver copiando Cristo por causa da cobertura que você recebeu de Cristo. Aí você agrada a Deus. Porque Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós temos falha. Ele olha lá do céu e muitas vezes não nos trata conforme o nosso pecado, mas Ele não quer de maneira nenhuma que nós sejamos maliciosos, que nós venhamos perder o temor no coração, que nós sejamos levianos. O que Ele quer é que nós sejamos crianças. E a criança não está pautada pela falta de erro. A criança está pautada pela sua pureza. E a pureza da criança não está que ela não faz coisa que não deveria fazer. A pureza da criança está no fato de que ela faz aquilo que ela, bem dizer, não sabe o que está fazendo. Porque ela tem um coração puro. Ela não age com maldade. Ser fiel a Deus não é você ser um exemplo de pessoa a ser seguida. Mas é ser sim uma pessoa que faz de tudo para seguir a palavra de Deus. E quando é que você se mantém fiel a Deus? É quando você, no momento em que as coisas estão difíceis, você não busca atalhos. Entendeu? Na verdade, a maioria dos pecados que nós cometemos são atalhos. Apertou o negócio financeiro que eu vou fazer, compra um contrabando. Apertou isso, não sei o quê, compra uma coisa sem nota. Apertou, conta uma mentirinha. Entendeu o negócio? É nessa hora que você se mostrar fiel a Deus. E pode ficar tranquilo que Deus é um Deus de escape. Deus é um Deus de escape. É porque você não confiou, é porque eu não confiei. Porque se eu esperasse e confiasse, o meu Deus me daria escape. Entendeu? Aí o negócio, aí dá o jeitinho brasileiro. Deu o jeitinho brasileiro, pegou. Vê se na maioria das vezes não é assim. Eu tenho um estudo sobre mentira, e o que eu falo interessante sobre a questão da mentira. As pessoas mais mentirosas na Terra são todas elas, porque todas mentem. Mas eu acho que poucos mentem igual o jovem adolescente. E por que mentem? Muitas vezes nós pais focamos muito na mentira que ele está cometendo. Você está mentindo. O problema para mim não é mentira. O problema é o que ele fez para que seja necessário que ele esteja mentindo. Entendeu? Porque a mentira nada mais é do que uma base para que você possa cometer pecados, cometer erros. Se não existisse a possibilidade de você mentir, você não faria certas coisas. Se não existisse a possibilidade de eu mentir ou ocultar, eu não faria certas coisas. Você veja que nós não fazemos certas coisas que nós fazemos na frente do nosso pai e da nossa mãe, porque está à vista. Mas nós nos esquecemos que os olhos do nosso Deus estão em todo lugar, vendo justo e bom. No momento em que nós cometemos um pecado, eu, você, todo mundo, o que nós fazemos é abandonar a Deus. Foi o que Natan disse para Davi. Antes de Natan dizer para Davi o pecado que Davi tinha dito, ele diz uma palavra pequenininha lá que muita gente não presta atenção. Quando Davi pecou com Betseba, ele disse: você abandonou o seu Deus. E aí fala o pecado. É o que nós fazemos. Quando não, fazemos como Pedro, seguimos Jesus de longe. Aí quem segue Jesus de longe nega. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito o quê? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu disse aqui uma vez que duas coisas deixou Jesus preocupado: a falta de santidade e a falta de fé. Você lembra que eu disse isso aqui? Foi as únicas duas vezes que eu, segundo a minha limitação, vi em que Jesus fala algo para os seus discípulos, para os seus filhos, com ar de preocupação. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
E depois ele vai dizer lá em Mateus 24: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, eu queria que vocês abrissem comigo esse texto, eu quero ler ele com vocês. O apóstolo Paulo, quando está falando acerca da ressurreição dos mortos, ele fala algo interessante. Ele conclui esse raciocínio que ele começa no capítulo 15 inteiro, falando isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. Vocês vão ver que aqui no capítulo 15, ele está exortando aos irmãos a se manterem firmes sobre aquilo que tinham aprendido e sobre aquilo que estavam fazendo. Porque começou a haver entre a igreja de Corinto uma falsa doutrina de que não havia ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15, vai desenvolver todinho isso, e eu não vou entrar porque ainda tem muita coisa para falar sobre o assunto que nós estamos tratando. E é interessante que esse termo que ele fala, ser firme e constante, está falando de uma coisa que é firme, mas se mantém constantemente firme. Mas se ela é firme e se mantém constantemente firme, ela entra no estado de estático, que não pode haver no Evangelho. O Evangelho é progressivo. Então ele fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Como se ele estivesse dizendo assim, você começou no Evangelho sendo esse copo descartável aqui, tem até uma certa firmeza. Ele quer que você mantenha constante, seja constante nisso. Mas não só constante nisso, que você abunde. Aí você se transforma nessa madeira. E depois você se transforma nesse ferro. E você se transforma num aço. E depois se transforma numa pedra preciosa. Porque ele quer que a gente venha estar sempre abundante. Esse é o propósito do Evangelho. Nos aperfeiçoar para que nós chegamos até a imagem de Cristo. E só vai chegar à imagem de Cristo aquele que progride no Evangelho. Progride em quê? Em ser como Jesus foi. E só tem como ser como Jesus foi se nós lermos os Evangelhos e conhecer o caráter de Cristo. Ver como Cristo agia, como Cristo tratava, como Cristo falava. E isso inclui todos nós. Nós temos deixado muito a desejar em ser parecidos com Cristo. Muito mesmo. E eu, quando eu fiz um estudo sobre o nosso Deus, é um Deus misericordioso, eu queria fazer uma comparação para ver se Deus era tão misericordioso mesmo, capaz de perdoar qualquer coisa. E esse estudo, nos meus primeiros meses de conversão, talvez tenha sido a causa de eu ter sido crente até hoje. Porque eu fiz uma pergunta e eu fui pesquisar para ver, porque eu não tinha visto ninguém fazer um estudo sobre isso. Eu não sei se hoje já fizeram. Se Deus é tão misericordioso mesmo, por que ele não deu a oportunidade de Júlio Iscariote ser perdoado? E eu fui pesquisar. O interessante é que deu. E deu muitas vezes. E uma coisa que eu falo nesse estudo é que eu começo a fazer uma comparação sobre todas as pessoas más que já estiveram na história da Bíblia e as oportunidades que o Senhor deu para que eles venham se arrepender. No caso de Caim, por exemplo, em que a igreja, por muito tempo, algumas pessoas chegaram a dizer que aquela marca de Caim que o Senhor colocou na testa dele era uma marca condenatória, não é. Aquela marca é uma marca de redenção. Por quê?
Porque Caim vai chegar para Deus e falar assim: Senhor, maior é o meu pecado do que aquele que possa ser perdoado? Se o Senhor me lançar da minha face, quem me achar vai me matar. O Senhor disse que ele seria errante, mas colocaria na testa dele uma marca, para que todos que olhassem para Caim não levantassem a mão sobre ele, porque ele estava debaixo da proteção de Deus. E quem levantasse a mão contra Caim, 7 vezes seria castigado. E eu comecei a ver isso em todos, no pior rei que teve Israel, em Nabucodonosor, em todos eles até chegar em Judas Iscariote. Quando eu cheguei em Judas Iscariote, eu comecei a comparar os grandes homens que tiveram também. E aí eu me fiz uma pergunta. E você vai fazer essa pergunta e vai meditar ela durante a sua semana. Se o apóstolo Paulo e Jesus Cristo estivessem hoje aqui pessoalmente, eles congregariam na nossa igreja? Faça uma pergunta. Pesquise como eles agiam, como eles falavam, e se eles se encaixavam no evangelho que nós estamos pregando hoje e que nós estamos vivendo hoje. E aí eu comecei a botar várias características do apóstolo Paulo, que ele não se enquadra em igreja nenhuma. Com muito pesar eu falo isso. E de Jesus, então, eu ouvi um homem dizer o seguinte, que Jesus só pode, ele não é crente, mas ele leu bem a Bíblia. E ele dizia que Jesus só pode voltar se for gloriosamente. Porque se Jesus voltasse de novo, numa forma humana, nós o crucificaríamos de novo. Porque ele não se encaixaria nas nossas catequizações eclesiásticas que nós inventamos e que nós fazemos questão de manter. Ser fiel a Deus está além de ser fiel à sua igreja. Isso faz parte do bom pacote e deve ser feito. Ser fiel a Deus é nós tentarmos agir como Jesus agiria naquela situação. Assim, nós glorificamos a Deus sendo fiel a Deus. Isso é fidelidade a Deus. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Cristo. É ser seguidor não só da palavra do seu mestre, mas ser também seguidor dos passos do seu mestre. Os passos que ele fez, que ele andou, é você fazer. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que nós devemos, aquele que está em Cristo, deve andar como ele andou. E como Jesus Cristo andou? Em santidade, justiça, poder e amor, mas muito mais amor. E isso tem faltado no nosso meio. E tem sido manifesto. Porque nós, que já fomos conhecidos no período da igreja primitiva como um povo que era amável, nós não temos mais sido conhecidos assim. Nós estamos sendo conhecidos como um povo ganancioso, que vai para a casa de Deus, cada um para buscar a sua bênção, sem se importar com aquele que está do lado. E ai daquele que está do meu lado, a bênção dele for a mesma que a minha, se eu tiver uma. Eu disputo com ele. Ele só pode estar sendo usado pelo inimigo, porque a bênção é para mim. E todo aquele que entra no meu caminho contra a minha bênção, tem que morrer, tem que ser jogado por terra. Na lógica, na realidade, é isso que, sem saber muitas vezes, nós estamos fazendo. Eu ouvi um pregador dizer esses dias que nós temos que comparar o cristão como 2 homens que vão correndo no deserto atrás de alimento e água. E depois de correr muitos dias, eles acham um punhadinho só de comida. O primeiro que chega na frente, pega aquela comida e antes de comer, toma, você primeiro. Aí o outro, ao invés de pegar, não, você primeiro. Só que a briga é ao contrário. Corre primeiro, pega, o outro vê que você pegou e quer pegar também, e começa a briga, e quando vê o que ficar vivo, é quem pegou a bênção. Mas não era para ser assim. Aí chegava no outro dia, as pessoas iam chegar lá, estava lá 2 caras mortos de fome e um punhado de comida.
Gente, mas por que isso aconteceu? É o Evangelho, que se entrega para o outro. Ele passava tanto tempo, é para você, é para você, é para você, é para você, que não tiveram mais força nem para alcançar a comida. Morreram na frente da comida, porque um queria dar para o outro. Se a gente não viver isso, gente, pelo menos não desejar, não pensar isso, a gente vai estar muito longe de ser evangélicos. Vamos ser salvos. Se isso já basta, então vamos vivendo, vamos palmeando, como diz lá em Atos capítulo 17, como aqueles que não tinham Deus viviam palmeando. Vamos, mas nunca vamos experimentar a realidade do Evangelho. Quando eu fiz um estudo sobre filantropia, quero ter o prazer de trazer aqui para vocês também, eu falo a respeito disso. Eu acho um absurdo o crente ficar pautando se o cara vai gastar o dinheiro dele com cachaça ou não. Por causa de R$2, R$1, está de brincadeira comigo. Deve ter que estar doando R$100 para a pessoa. O cara vai dar R$1 e pergunta para tu beber, não vai beber cachaça não? Vai trabalhar, vagabundo, R$1, irmão. Vem falar que tem um coração de Deus por causa de R$1. Que isso, gente? R$1 quando a pessoa faça o quê? Eu tenho que beber cachaça mesmo para poder passar fome. Porque R$1 ninguém mata fome. Só cachaça e cola que tira fome com R$1. E tá a pessoa brigando, não sei o quê. Esse cara poderia estar trabalhando. Gente, o que é isso, gente? Por causa de R$1. De R$2. Eu até hoje não consegui entender isso. Mas a gente faz isso, fala que tem o coração de Deus. É interessante que o homem que anda ali no caminho, lá que vê lá na parábola do bom samaritano, gente, do jeito que aquele cara estava ali, é porque a gente olha, lê e já vê a história contada. Do jeito que aquele homem estava ali, ele estava identificável. E por incrível que pareça, os ladrões também ficavam daquele jeito quando era pego no ato do roubo e que as pessoas davam uma surra nele. Quem roubou ele, tirou as vestes dele. Então dava para identificar se ele era samaritano ou se ele era judeu. E ele estava totalmente arrebentado, agonizando a morte. Então se você vier passando ali, ó, olhasse, esse cara deve ter sido um criminoso para estar desse jeito. Na época em que eu dava para assistir o programa Pânico na TV, eu assistia. Porque os programas de comédia, eles são assim. Quando eles perdem o propósito, eles apelam para a sensualidade. Entendeu? No começo era engraçado. Eles fizeram uma coisa interessante. E isso ficou registrado na minha cabeça, foi muito triste. Mas foi uma coisa interessante. Eles pegaram uma senhora, uma pessoa, passando mal. Fingindo que estava passando mal. Com um traje bem simples. Quando a pessoa passava mal, caía no chão, todo mundo passava e não fazia nada. Aí pegaram uma mulher desse estilo aí, esse estilo mulher fruta que tem aí. No momento que a mulher passa mal, 500 pessoas para ajudar a mulher. Porque nós somos assim, nós ajudamos segundo a aparência. Nós achamos, vê quando aquela Suzana Riscoff foi presa, o pessoal todo mundo uma garota bonita dessa fazer isso, porque a feia, preta, beçuda, pobre, da favela pode fazer. Mas até a gente que é daqui de comunidade, crente, pensa assim, como é que eles vão pensar diferente? Entendeu o negócio? Aí fizeram uma outra coisa na outra semana. Botaram um rapaz pobre, com a cunha na mão, pedindo moeda. O dia todo, ele não arrumou R$5. Botaram uma madame com um cachorro de raça no colo, e ela chegava a pessoa e dizia assim: olha só, eu moro na Zona Sul, acabei de brigar com meu marido, estava com ele no carro, meu marido me colocou para fora. O meu cachorro está com sede, ele só bebe água de coco. Você pode me dar R$3 para eu comprar água de coco para o meu cachorro? Todo mundo dava. Todo mundo dava. Gente, horrível isso é horrível. Nós somos assim, porque nós julgamos. Gente, vou para você, com R$2 o cara tem que beber cachaça mesmo, porque R$2 não vai tirar fome de ninguém. Se você vai pegar a pessoa para cuidar, não sei o que, você pode perguntar, se o cara trabalha, você dá R$1, não, pelo amor de Deus, R$1 não.
R$1. A gente mora em comunidade, nós temos condições, mas R$1 a gente sabe o que a gente faz com R$1. A gente vai lá fora, R$1 é 3 pãezinhos, 5 pãezinhos, R$1 não, R$1 não dá. Não dá para a pessoa que dá com R$1 e ficar. E Jesus não faz isso. Jesus ele pega primeiro, vai ao socorro. Se a pessoa for merecida daquele socorro, bem, se a pessoa não foi merecida do socorro, pior para ela, perdeu a oportunidade. É assim. Porque você não dá porque a pessoa merece. Você dá porque você tem um coração aberto para abençoar. Isso é ser fiel. Porque olha só, gente, presta atenção comigo. Olha só. Raciocínio comigo, raciocínio. O cara tem 40 e poucos anos e está mendigando na rua. Já é mendigo desde quando era criança. Você acha que é quem que vem sustentando ele até hoje? É quem? É o meu R$2? O que apareceu para mim foi uma oportunidade de abençoar alguém. E eu perdi, tendo, né? E podendo. Entendeu? Cara velho desse, está mendigando, tá aí na rua até hoje, deve estar trabalhando. E tu acha que ele está na rua sendo sustentado por quem? O que é mais difícil de a gente aceitar, e que é uma realidade, é que Jesus disse que os pobres sempre teria convosco, não é longe, convosco, do nosso lado, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, convosco. E disse, é eu que sustento o pobre. Aquele pobre que está lá, é eu que sustento. E quando você dá para ele, você dá para mim. Cara, isso é muita doideira, porque você não consegue aceitar, né? Jesus era para vir acabar com a pobreza, né? Ele fala que o pobre sempre vai ter com ele. E é eu que sustento. Então é assim, Jesus fala. Quando você vai visitar uma pessoa no hospital, é a mim que você visita. Entendeu? Quando você vai visitar uma pessoa na presídio, é a mim que você visita. Então Jesus dizendo. Ou ele disse isso em Mateus 25. Quando vocês deram de comer para alguém, deram para mim. Quando vocês hospedaram alguém, hospedaram a mim. Quando vocês vestiram alguém, vestiram a mim. E aí pergunta, mas Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês deram para um desses pequenininhos aí, vocês deram para mim. Acabou, querido. Isso é mente de evangelho. Dentro disso, você com a mente de Cristo, você vai espantar os aproveitadores. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não quer trabalhar também não coma. Você não pode chamar a pessoa de vagabundo se você nunca conviveu com ela, não sabe se ela tem oportunidade ou não na vida de trabalhar. Está julgando? Porque você viu que ele tem até um certo porte físico e está morando na rua. Poderia estar fazendo outra coisa. Julgou, pré-julgou, pecou. Porque todo juízo ele pode ser feito se for feito corretamente, mas um juízo mal feito é pecado. Então, fidelidade, segundo o reino de Deus, é isso. É você ser parecido com Cristo. Você vai ver que em Hebreus capítulo 11, o Senhor vai dar a lista dos heróis da fé, dos antigos, que alcançaram o testemunho se mantendo fiéis a Deus. O interessante é que na lista dos heróis da fé, você vê tudo, mas quase não vê milagre. Mas que herói da fé é esse que não tem milagre? Porque eles são heróis da fé por causa da fidelidade. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Cadê milagre nisso aí? Porque ele cria que Deus, até dos mortos, era poderoso para ressuscitar os seus filhos. Então é incrédulo. Pela fé vai dizer que Abraão, podendo morar em palacete, preferiu morar em cabanas na terra que era dele, para poder alcançar uma mansão melhor no céu. Está escrito lá, irmão. Querem ler para ver se está mesmo? Vocês me olharam com a cara. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Que às vezes não estava. Pode ser que não teve. Aqui, ó. Não estou pregando aqui espírito de pobreza. Se tem a oportunidade de conquistar, tenha. Mas se você vive nesse mundo, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, os que têm vivem como se não tivessem, os que ganham como se não ganhassem, os que possuem como se não possuíssem, os casados como se fossem casados, porque o Senhor, quando vier buscar, meu irmão, não vai ficar preocupado se você tem que ajeitar nada, não. Entendeu? Ele vai vir e vai te levar. Toda a questão toda de Deus é essa. Ele quer que você esteja preparado, quando ele vier te buscar, você está preparado para isso. Ele não quer, em hipótese alguma, que quando deu o grito, lá vem o monge,
espera aí que eu vou pegar azeite. Não, isso ele não vai aceitar. Vai ficar e ele vai levar os que estão com azeite na botija. Entendeu? É isso que o Evangelho quer explicar para você. Dentro disso, como você se demonstra que você é fiel a Deus? Você se mantendo firme no caminho do Senhor e fazendo o que Jesus fazia. E o que Jesus fazia? Tudo que Jesus fazia tinha dois focos: ganhar almas e fortalecer os que são salvos. Por isso eu escolhi esse ministério. Não porque eu queria mostrar para ninguém, porque eu nunca fui muito bom de evangelizar para minha alma, ainda que isso não me isenta de fazer isso, como eu já expliquei para vocês. O fato de você ter um ministério não te isenta de fazer uma outra coisa, mas eu optei por isso aqui. Poderia ter tentado aprender um instrumento para poder ser bem visto, ou ser um pregador da teologia da prosperidade para estar nas igrejas sendo bem aceito. Porque eu falo para vocês, o que esses caras pregam aí, eu não preciso nem do espírito, eu prego na carne. Com todo respeito. Qualquer livro desse aí que você pega aí em banca de revista sobre teoria motivacional, você prega a mensagem que esses caras estão pregando por aí. Entendeu? Só que eu não quero isso. E eu sei que vocês não querem também. Porque se vocês fizessem isso, a gente estava aqui sexta-feira aprendendo a palavra de Deus. Entendeu o negócio? E Deus sabe disso. Então no livro de Hebreus, olha só que coisa interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Cadê o milagre aqui? Não tem milagre. O que tem é fidelidade. Saiu com a fé de saber onde ia. Quem é que faz isso? Mas ele fez isso, porque ele era fiel. Agora olha só. Pela fé habitou na terra como em terra. Viu como é que ele estava habitando na terra da promessa? Como se a terra não fosse dele. Mas a terra já era dele. Habitou lá em cabanas com Isaac e Jacó. Herdeu com ele da mesma promessa. Porque esperava o que, irmãos? Uma cidade que não tinha. Entendeu por quê? Agora você entende por que Abraão era rico, muito rico mesmo. E ele nunca pediu a Deus para ter uma casa? É estranho isso. Isso é estranho, não é normal isso. Como é que um cara que é rico, não pede a Deus para ter uma casa? Porque ele esperava o quê? Uma cidade que não tem fundar, o qual o artifício e construtor é. Olha só uma outra coisa aqui interessante. Aí você vai ver que aqui tem relato de milagre também, como pela fé o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Mas vocês sabem como é que foi a passagem pelo Mar Vermelho, né? Já viu vários pregadores citando isso e é uma realidade mesmo. Eles passaram pelo Mar Vermelho porque eles entraram dentro da água. O mar não é igual no filme não, querido. O mar abriu para eles passarem, não. Deus falou para eles: por que caiu na mim? Ordena o povo que marche. Para dentro da água, não quero saber, mas dentro da água. E eles entraram dentro da água sem saber o que ia acontecer. Porque eles só podiam fugir para dentro da água. Talvez algumas nadas que vamos nadando, que lá no meio do mar tem que começar com cavalo e carruagem, não nada, talvez, não sei o que eles estavam pensando. Mas eles começaram a andar, e quando a água foi andando, bateu no meio da canela, a água chegou aqui, bateu aqui, o mar abriu, foi assim que abriu. Não foi chegou lá e pai, o mar abriu, não foi assim não. O mar abriu primeiro para eles poderem passar, não. O Senhor ordenou que mais não se sabe o quanto que eles andaram marchando para dentro do mar. Depois o mar abriu. Por isso que o escritor de Hebreus, ele vai, nessa lista de heróis da fé, ele vai relatar esse milagre, mas ele relata esse milagre, coloca aqui nesse contexto por causa disso. Porque eles não viram o milagre acontecer para crer. Eles foram. Como é o caso também dos muros de Jericó, que tem aqui. Que doideira é aquela? Quem é que derrubava aqueles muros? Ninguém derrubaria aqueles muros. Nem soldado, nem exército inteiro tentaram, não conseguiram. Agora nós vamos derrubar aquele muro com 13 voltinhas? E um grito de brado de vitória no último dia? Agora imagine os caras todo dia fazendo isso.
Todo dia. Dá uma volta. Agora vai para casa. Arma, tenda e descansar. No outro dia, vamos embora. Dá uma volta. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia. No sétimo dia, né? Eles deram 7 voltas. Aí Deus falou, agora no último dia, manda eles dar 7 voltas. Quando eles derem 7 voltas, o muro vai descer. Vai cair as muralhas de Jericó. Algo inimaginável aquelas muralhas serem derrubadas. Aí eles deram 7 voltas, deram o grito, e o muro abriu assim como se fosse uma flor, e eles passaram. Nem comer poeira não comeram. Aí você vai ver que a lista, o relato são esses, como por exemplo, ele vai botar aqui também, que Raabe, a meretriz, é considerada também uma heroína da fé. Porque pela fé escondeu os espias. Cadê o milagre aí, gente? O milagre vai acontecer, quer você ter. Quantos milagres aconteceram sem a gente ter fé? Vai falar que a nossa oração toda é oração de fé. Nossa oração está mais para oração de desespero do que oração de fé. O que Deus quer é fidelidade. E quanto mais fiel você é a Deus, quanto mais você crê em Deus, mais fiel você é Ele. E quanto mais fiel você é Ele, você vê a manifestação da vida dele, você passa a crer nele. Crer mais nele. É como se fosse uma coisa, uma puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra, como se fosse uma engrenagem. Tem uma coisa, dá para ser outra. Você não pode dizer que uma pessoa de fé tem que ser fiel a Deus. E olha só que está aqui em Hebreus capítulo 32, versículo 39. Olha só. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões. É consequência, tá, irmão? Tem gente que quer pular uma etapa aqui, né? Mas não dá não, tem que ser assim, ó. Pela fé, eles venceram o rei e praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo e escamparam a fio de espada. Da fraqueza tiraram. Lembra daquela passagem de Paulo, quando ele fala, quando eu estou fraco, aí eu sou forte? Da fraqueza tiraram, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu. Caraca, isso aqui é doideira, mano. Sabe o que é isso aqui? Lembra aquela oração que a gente faz? Qualquer coisinha acontece, a gente pede para Deus vir com espada de fogo, enfiando. Não, ele fala, Senhor, não quero receber livramento, para que eu possa alcançar uma melhor ressurreição. Gente, o Senhor teve homem de Deus aqui, e o Senhor vai dizer para a gente naquele dia quem é, que o Senhor ofereceu para ele, vou lhe dar livramento do Senhor? Não quero. Ou então aqui está mentindo. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer desses caras? Olha só o que eu estou dizendo aqui, ó. Não quiseram livramento para alcançar o quê? Uma melhor. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Já deu você ver que ele já entrou aqui na parte do Novo Testamento, já caiu dos heróis do Velho? Já dá para você ter uma ideia aqui que ele já entrou, já está colocando, englobando todos os grandes homens de Deus da Bíblia. Homens dos quais o mundo não era o quê? Dignos de tê-los. Andaram errantes pelo deserto, nos montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui está falando agora de alcançar a promessa sobre a ressurreição dos mortos. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o quê?
Visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, está falando desse testemunho aqui, dos heróis da fé, fugir do pecado e barato que tão de perto nos rodeiam. E sabe qual é o texto um dos textos mais tristes da Bíblia que tem para mim? Eu destaco alguns. E esse aqui é porque ele fala aí, aí já resistisse ao pecado, ao ponto de derramar o seu próprio sangue? Caraca, doideira isso, né, cara? Que o cara vai chegar e falar assim, ou tu peca ou eu te sangro. Pode me sangrar, eu não peco. E começa a te sangrar e manda tu pecar e você fala, eu não peco. É um absurdo, cara. É um absurdo. O cara querer se justificar do sério. Quer justificar pecado. Errou, cometeu erro, se arrependeu. Agora, querer justificar, dizendo não, tem que entender também. Olha a mulher que foi. Por que isso? A mulher daquela, né? Não é qualquer um que resiste, não, né? Por que isso, irmão? A Bíblia manda a gente resistir ao pecado para derramar o próprio sangue. Mas é claro que a palavra de Deus também diz que nós, se cometemos pecado, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Mas querer justificar pecado, pô, também olha o quanto que o cara me ofereceu. Pô, não dá para resistir, cara. Isso esteja longe da nossa mente e dos nossos corações. Se cometemos falhas, se erramos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossa vida e que a igreja saiba tratar daqueles que, porventura, tropeçaram pelo meio do caminho. Ser cristão também é ter uma vida pautada na palavra. O envolvimento com a palavra de Deus é o segredo para tudo na vida do crente. Quem tem o hábito de ler a Bíblia será melhor a cada dia. Por quê? Eu coloquei aí algumas coisas para você saber o que a palavra de Deus faz. Quando nós estudarmos aqui pela palavra de Deus, nós vamos entrar mais profundo nesse assunto. Mas se você quiser saber a excelência da palavra de Deus, leia o Salmo 119. O Salmo 119 veio para falar da excelência da palavra de Deus. O Salmo 119 todo, o tema é a excelência da palavra de Deus. Por isso ele é o maior salmo e o maior capítulo da Bíblia, para falar daquilo que é mais importante para nós convertidos, a palavra de Deus. Então eu botei aí, é a palavra de Deus que nos liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. João 8,32. É a palavra de Deus que nos salva. João 5,39. Examinai as Escrituras, vós que dai nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus que nos purifica. João 15,3. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem pregado. É a palavra que nos santifica. João 17,17. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que evita que nós erramos. Mateus 22,29. Errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É a palavra de Deus que evita que pecamos. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que não permite a nossa queda. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 3. É a palavra de Deus que nos dá fé. A fé tem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. É a palavra de Deus que nos protege. Salmo 91, versículo 4. A sua palavra é escudo e broquel. É a palavra de Deus que nos garante a bênção. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é a palavra de Deus que nos enche do teu espírito. O Senhor Jesus, ele diz lá em João capítulo 7, versículo 33, a parte A, e o versículo 38, o versículo 39, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. E ele disse isso a respeito do Espírito que eles iriam receber. Olha o que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz a crendice, é como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. Por isso que eu falo que o verdadeiro avivamento da igreja passa pelo conhecimento
e pela obediência da palavra de Deus. Aí vem o verdadeiro avivamento. Eu coloquei também que ser cristão é ter uma vida de oração. Nós devemos interceder com persistência, crendo que nós seremos atendidos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, ela diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes de você ficar inquieto, coloca diante de Deus. Provavelmente, ou com certeza, porque a palavra de Deus diz, nós deixaríamos de ter muitas inquietações que nós temos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz o quê? Não estejais ansiosos por coisa ou... Não, repetiu o texto. Isso? Não. 1 Pedro capítulo 7, capítulo 5, versículo 7 é: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso? Eu coloquei aqui uma definição rápida na apostila para vocês, o que é oração. Bem rapidinho. Oração é a ação pelo qual uma pessoa se põe em comunhão a Deus. Oração é falar com Deus. É simples. Oração é isso. Oração é você confessar pecados, é você interceder. Oração é você bater um papo com Deus. Então, quando Jesus fala assim, você deve entrar no seu quarto e orar em oculto, em secreto, ele vai fazer uma comparação com os principais das sinagogas que faziam orações, longas orações no meio das praças, na frente de todo mundo. Mas uma coisa interessante é que eles faziam isso, mas os principais da sinagoga também oravam em secreto. O que Jesus está querendo dizer é que a gente tem que deixar a formalidade. A gente está pedindo para um pai. Quando Jesus foi ensinar a orar, ele disse assim, então quando orais assim, Pai. É assim que se começa uma oração. Parece que a gente quer impressionar Deus com a nossa oração, a gente está sempre querendo impressionar Deus. E é interessante que a maneira que a gente vai impressionar Deus nunca é a maneira que o Pai quer, que Ele quer ser impressionado. Ele disse lá em 1 Coríntios, ele quer ser para nós pai e quer que a gente seja para ele filhos e filhas. A única coisa que você deve fazer é pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse lá em João capítulo 14. Você pedir ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então, claro, Deus tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Diz a regra que uma boa oração, ela começa você exaltando, engrandecendo a Deus, desde que você não seja informal demais, porque tu fala aqui, mas se não for correspondente ao que está aqui no coração, para Deus não serviu de nada. E se você fala aqui, o Espírito Santo intercede com você com gemidos inexprimíveis, ele não te ouve. Porque por mais que você leia a Bíblia toda, grava a Bíblia toda e fala com ele, tudo que está na Bíblia, você não vai saber orar como convém. Então para com esse negócio de achar que Deus está lá no céu e você está aqui na terra. Quando está orando, ele está ali do seu lado. E está dentro de você. Então você fala assim, meu pai, o que eu vou fazer? Olha que está difícil, então, o negócio está bravo para mim. Está ruim de eu segurar. Eu invoco o sangue, a cobertura do sangue do teu filho, te peço no nome de Jesus, me dá força aí, me ajuda, faz alguma coisa que o negócio está bravo.
Está bravo mesmo, está ruim, tu está vendo que está ruim, o negócio está ruim. É assim, cara, e quem quando falou que a minha oração vai ser ouvida e a sua vai? Ou a sua vai e a minha não vai? Porque tu chega, magnânimo, Criador do céu e da terra, Deus poderoso, cheio de fogo e espada flamejante. Tu que fez tudo e me salvou, não sei o que. Que isso, gente? Me fala, está me falando com um lado, mas o coração está bem longe de mim. Entendeu? O que Deus quer? Deus quer que teu coração esteja lá, com Ele. Então, quebrantamento é interessante, então, e é importantíssimo. Entendeu? Porque Ele gosta mesmo do coração quebrantado e contrito. Ele transforma a tristeza em alegria. Aí chega ao ponto que Tiago, ele vai falar lá no capítulo 4. Ele vai falar só, quando você chegar alegre diante de Deus, transforma essa alegria em tristeza. Então lá escrito assim mesmo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Está lá escrito assim. Me lembra uma vez? A minha casa eu tive o prazer de eu mesmo construir ela. Alexandre conhece a história e sabe. E eu não era pedreiro, não sabia, mas eu queria ter uma casa bonita e grande. Então, eu tenho que construir. E eu sempre orava a Deus para eu conseguir fazer a casa do jeito que eu queria. Teve uma época que parecia que a obra não andava, e não andava mesmo não. Não andava, e eu fazia um monte de coisa e não andava mesmo. A casa estava no entulho, eu estava batendo no chão, porque eu queria estar ali fazendo o chão, queria fazer aquele contrapiso para colocar o piso no chão. Aí eu tinha molhado o chão, imagina como é que fica aquela pedra com lama. E eu orando a Deus, falando, cara, Senhor, estou orando, estou pedindo, e não nada dá certo, a obra não vai, não aparece dinheiro. Aí eu falei, o senhor quer que eu me humilhe? Eu peguei minha cara e esfreguei naquele barco ali. Rapidinho a obra andou, tá pronta a casa. Eu estou rápido, eu estou muito rápido aí, de vez em quando vai ficar isso. Então eu estou dizendo que você vai fazer isso. Estou dizendo uma coisa que eu falei, não, humilhar, não é botar a cara no pó. Quando eu quis orar, porque você, eu ia orar lá dentro da casa, e a casa não tinha chão. O que eu vou fazer agora? Eu queria orar com a cara no pó. Caraca, foi no pózão mesmo. Eu botei a cara no chão mesmo. Então o que está faltando muitas vezes, mesmo às vezes, é quebrantar. Entendeu? Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu sou ruim de chorar pra caramba. Sou ruim de chorar dessa. É muito difícil chorar, mas eu de vez em quando não deixo de chorar na presença de Deus, não. Sabe? Deixo mesmo. Eu acho interessante que a pessoa na igreja, quando tem a pregação, ela fala tanto língua estranha, em casa ela não fala nada. Dificilmente eu oro a Deus assim, eu estou naquele momento em casa que eu não falo em muitas línguas estranhas. E na igreja, eu me seguro para não falar. Não que eu quero ser espiritual, mas eu prefiro falar muito mais coisa da palavra de Deus do que ficar falando língua estranha. Porque muitas vezes, o que parece é que parece que a pessoa quer espiritualizar aquilo que ele está falando. Aí ele dá uma temperada no que ele diz com línguas estranhas. É o que parece muita gente. Entendeu? Parece que ele precisa falar línguas estranhas para que possa dar credibilidade no que ele está dizendo. E eu não me preocupo com isso porque eu confio na palavra de Deus. A credibilidade está ali, na palavra de Deus. Então, se eu pego a palavra de Deus e dou a vocês versículo bíblico que está escrito de acordo com o que eu estou dizendo, não precisa estar preocupado com isso, não. Entendeu? Mas uma coisa interessante que nós temos que ver é que os homens de Deus, eles alcançaram muito mais promessas porque eles foram mais intercessores do que eles pediram para eles mesmos. E isso nós somos também falhos. Por quê? Porque ser intercessor quando tudo está bom e quando fazemos parte do ciclo de oração, é mole. Tem que fazer mesmo, você faz parte do ciclo de oração, tu quer o quê? Não quer interceder? Só falta o cara que é professor não querer ensinar. E o cara que é evangelista não querer evangelizar. Tem mérito? Tem. Mas, tá bom, tem mérito mesmo. E não larga não, porque é teu ministério. Agora, interceder é você interceder mesmo quando você está passando pelo mesmo problema que aquela pessoa está e você está com mais pressa do que ela para receber e você ora por ela como se estivesse orando por você. Aí é intercessão. Entendeu agora?
Olha só, o que é intercessão? Intercessão é a oração contida e reverente feita com fé e perseverança, em que um crente ou um grupo de crentes suplicam em favor de outra pessoa ou pessoas ou causa ou causas que elas necessitam de uma intervenção divina. Porque tem coisa que precisa de intervenção divina. É só a pessoa tomar vergonha na cara e fazer. Mas ele precisa de intervenção divina para ela tomar vergonha na cara, né? Aí a gente não está certo. Não precisa. Ainda que o intercessor esteja passando pelo mesmo problema, ou pior que a pessoa que ela vai interceder, ela deve interceder por essa pessoa como estivesse intercedendo por si. Não sabe tal pessoa que fazendo isso, ela não pode ter o coração de querer fazer um jogo de troca, fazer uma barganha com Deus. Mas é um segredo para se obter vitória. Sabe por quê? Em Gênesis capítulo 20, Abraão estava esperando de Deus a promessa de ser o quê? Pai, para que ele pudesse ser o pai de muitas nações. Certo? Quando Abraão entra naquela nação lá que pega um Sara como esposa, o que Deus faz? Serra a madre de... Gente, alô? Serra a madre de todas as mulheres daquele reino e também até dos animais. E Deus vai falar com o rei de Madinade. E fala para ele, devolve a mulher que você pegou porque é mulher de profeta. E o cara falou com ele, mas Senhor, não sabia que ela era profeta. Reparou uma coisa aí? A gente pensa que Deus é Deus só nosso, né? Pois é, cara. É Deus dos outros também, ó. Porque Deus falou com ele, quando o cara falava, tá bom, Abraão disse, me perdoe, porque eu não sabia que aqui tinha homem temente a Deus. Caraca, que coisa, né? Aí, Deus fala para ele, por isso mesmo, eu não fiz algo pior contigo. Só fiz isso só, serrei as madres de todas as fêmeas do teu reino, de todas elas, das mulheres e dos animais, todas elas. Faz o seguinte, você vai lá e pede para o meu servo Abraão orar por você. Ele vai orar e eu vou ouvir. Aí eu vou abrir a madre das suas mulheres. Agora imagina, Abraão, ó, anos e anos e anos esperando aquela promessa. Quando o cara chegou lá e pediu para Abraão orar, sabe o que Abraão fez? Imediatamente orou para que a madre das mulheres e dos animais daquele reino fosse aberta. E aí está escrito assim na palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo 17 e 18. E quando Abraão orava, lembrou Deus de Sara e abriu também a madre de Sara. Não, isso é doideira, irmão. Isso é doideira. Se a gente pensasse que ser mais egoísta, porque na verdade a gente não confia tanto, porque se a gente confiasse, não fazia não. A gente passa a orar mais quando está passando por problema. E justamente está passando por problema, nós estamos orando mais, a gente só ora mais pela gente, não ora pelos outros. Mas talvez isso não foi só uma vez não. No caso de Jó, por exemplo, nós temos que entender que Jó não tinha lido o livro de Jó, gente. Então Jó não sabia o fim que teria. Para Jó, estava tudo acabado. Jó não sabia o fim que teria. Entendeu? Quem vem entender o livro de Jó pensando que Jó sabia das coisas, né? Não, ele era um grande teólogo, ele é o maior teólogo do Velho Testamento. Tanto é que o maior livro teológico do Velho Testamento é o livro de Jó. Mas Jó não sabia do livro de Jó. Ele até pede, queria eu que as minhas palavras fossem escritas. Aí você vai ver que Deus aparece para Jó, dá aquela palavra de consolo para Jó, que de consolo não tem nada, só tem porque veio de Deus, porque foi um sarrafo. E olha que ele estava certo, não estava problema nenhum. Vê lá que foi. Ô Jó, ai Jó, que Satanás que ficou lá me tentando e eu. Foi assim que Deus fez? Nada. Está querendo entender por quê que eu fiz o quê? Por que está querendo entender? Não tem que entender nada. Não tem que entender por quê. Onde você estava quando eu firmei o céu? Porque é lógica nas coisas? Por quê? Porque quer entender. Entendeu? Vê lá que o discurso com Deus, com Jó, não é esse. Vê lá que discurso não é esse. Aí Deus vai virar com os amigos
de Jó. Olha só, vocês não falaram de mim corretamente como falaram do meu servo Jó. E vá lá, pega isso, Deus me dá a dica, pega isso. Vá lá e Jó e pede para ele orar por vocês e sacrificar para vocês. Se ele fizer, eu vou ouvir a oração dele e não vou fazer algo ruim contra vocês. Aí eles foram correndo, os 4. Vocês sabem que são 4 amigos, não sabe? Tem gente que pensa que é 3, são 4. Aí vai lá, os 4. Aí Jó oferece sacrifício, sabe o que está escrito lá? E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. A gente não sabe o segredo da oração. Eu vejo em círculo de oração pessoas responsáveis pela mesa de oração orando pela casa dela. Vê como é que nós somos egoístas. Quem nunca viu isso aqui? Eu estou falando uma mentira. A pessoa é responsável pelo ciclo de oração, não tem que orar por ela, não. Ela tem que orar só pela igreja, pelos outros. É ciclo de intercessão, de oração. Aí vai passar o microfone para uma pessoa que diz: ai, Senhor, vai na minha casa, meu pai, abençoe minha família. Vai falar: Senhor, abençoe a minha, porque a gente não confia, irmão. Eu vejo isso direto, e todas as vezes que eu tenho ciclo de oração, pelo menos uma ou duas do ciclo de oração fazem isso. E olha que eu já fui em muitas igrejas e vi isso. É momento de interceder. Fica tranquilo que Deus vai estar lá agindo lá na sua causa, lá na situação, pode ficar tranquilo. E o cristão ele é conhecido pela intercessão. Olha só que coisa interessante. Deixa eu falar mais sobre isso aí, para vocês terem uma ideia. Você lembra quando Paulo e Silas estavam lá naquele lugar lá fétido, lá no coisa? E a Bíblia fala o quê? Que à meia-noite Paulo e Silas faziam o quê? Oi? Oravam e... Pessoal que gosta, que é ministro de louvor, cita isso dando foco para a glorificação. Mas o foco ali não é glorificação, o foco é a oração. E o termo oração ali no original é intercessão. Eles estavam lá naquela situação, e sabe o que eles estavam fazendo? Orando a Deus, para que os irmãos não acontecesse o mesmo com os irmãos deles que estavam soltos, para que pudesse continuar pregando a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Acabou com aquela situação, mandou um terremoto, acabou com tudo. E assim tem muitos casos na Bíblia. Ou você acha que quando Jesus subiu o monte para orar, orava por ele? Vê lá a oração de João 17. Ele ora por ele. Orou por ele? Orou. Mas a maior parte do capítulo 17 era orando por discípulos e pela igreja. Se nós, eu e vocês, gastássemos o maior tempo da nossa oração intercedendo, eu falo uma coisa a vocês com certeza, o mundo seria diferente. Que a palavra de Deus diz que muita coisa acontece no mundo é porque nós intercedemos por ele. Porque manda a gente orar pelos governantes, orar para os que estão em eminência, manda orar, para que tenha uma vida quieta e sossegada na terra. Imagine, se todos os crentes, mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, resolvessem orar 3 vezes por semana para eles tivessem uma vida sossegada no Brasil. Ou a palavra de Deus é mentirosa, ou a gente não ora. E sabe o que acontece? A gente aqui não ora. Quem essa semana aqui orou pelo Brasil? Esse mês? Eu não vou falar o ano que eu não quero humilhar ninguém. Mas é uma realidade. Nem eu levantei a mão, né? Então você vai ver que nós somos coisa, porque nós somos assim mesmo. Nós queremos, é meu. Me dá, mas o Senhor, Ele quer nos tratar. Mas também não vai sair por aí só também orando pelos outros e orando só pelo país, esquecendo das tuas causas. Estou dizendo isso. Mas nós devemos ser mais. Livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. E no livro de Amós, capítulo 7, versículo 4 ao 6, você vai ver 2 vezes Deus procurando pessoas que se colocassem na brecha para que Ele não destruísse a terra. Na primeira vez, ninguém achou. Mas na segunda vez, Ele achou. Entendeu? Então isso é seríssimo. O Senhor quer mesmo que tenha pessoas intercedendo por essa terra, pelas pessoas, intercedendo mesmo.
Entendendo mesmo? Eu vou terminar esse estudo aqui, que eu botei aqui uma coisa aqui que é mais parecida com mensagem do que com estudo, mas para nós refletirmos também. Por que eu devo ser cristão e qual é a vantagem de ser cristão? A resposta dessas duas perguntas estão correlacionadas entre si, em muitos aspectos. A vantagem de ser um cristão está correlacionado, o porquê de ser um cristão está correlacionado com a vantagem de ser um cristão. Por exemplo, por que eu devo ser um cristão? Porque o cristão tem uma vida de abundância. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em... E qual é a vantagem de ter uma vida em abundância? A vantagem é que ele tem a verdadeira saúde, ou seja, corpo, alma e espírito saudáveis. Lembra que ele falou de Jesus, que ele crescia em todas as áreas da vida dele? É que o apóstolo João vai desejar para um irmão dele, que tem uma igreja em sua casa. Na terceira carta que ele escreve, no versículo 2, ele vai dizer: irmão, eu desejo que te vá bem em tudo, e que tenhas saúde, assim como bem vai a sua alma. O que João está dizendo? Você vai bem, a sua alma vai muito bem, mas as outras áreas não estão igual à sua alma. Entendeu? Você está bem, a sua alma vai bem, a sua espiritualidade vai bem, mas a sua saúde não está no mesmo nível. Para que Deus vai te dar tanto poder se você vai morrer amanhã, porque não está cuidando da sua vida? Por isso tem que estar tudo no mesmo nível. Você sabia que cuidar do corpo também faz parte da mordomia cristã? E mordomia cristã significa mordomo, não é ficar na mordomia, como diz na gíria, sem fazer nada, não. Isso é gíria. Mordomia cristã significa mordomo, servo do Senhor. Na doutrina da mordomia cristã, você tem que cuidar do seu corpo. Como é que você vai fazer a obra de Deus se você não consegue se locomover? Imagina uma pessoa falar de Cristo para outra, que ela tem um mau hálito que ninguém consegue ouvir, ficar perto. É mordomia cristã. Então ele disse: olha, a tua alma vai bem, mas a tua saúde não está igual. Mas ele vai dizer assim: eu quero que te vá bem em tudo. Aí talvez, se ele fosse um cristão reteté, fogo puro, está falando em tudo acerca da vida espiritual, não, e que tenha saúde, assim como é a sua alma. Entendeu o texto? É simples assim. Por que eu devo ser cristão? E qual é a vantagem de ser cristão? Porque o cristão, deixa eu ver aqui uma outra aqui. Porque o cristão, ele tem paz de espírito. João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: e conheceis a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano. Qual é a vantagem de ter uma vida de paz? É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. É que você sabe viver bem em qualquer circunstância. Essa é a vantagem de ser cristão. Saber viver bem em qualquer circunstância. Você sabe estar abatido, sabe também ter abundância, sabe ter fartura, sabe padecer necessidade. Em todas as coisas, de todas as maneiras, você está instruído. Aí você pode dizer: estou começando a entender. Estou dizendo que quando é para chorar, não se deve chorar. Até Jesus chorou. Tanto desespero, falta de confiança em Deus, vontade de largar o Evangelho. É isso que eu estou falando.
Será que Deus não está me vendo? Não sei o quê. Você assim não dá mais não. Como você, Senhor, se você não fizer qualquer coisa, eu vou para o mundo. Vai lá para o mundo fazer ela bater pitinho, pedir que o Senhor vá para o mundo. Vai. Se fosse o mundo, teria vindo para cá. Ou a maioria das pessoas que estão no evangelho não bateu cabeça em um monte de lugar primeiro para depois vir para o cristianismo. Aí vai fazer piriri com Deus, bater piti, fazer show de pelanca, como diz a gíria. Faz e vai, você vai fazer. Enquanto a igreja estiver com a porta aberta, você pode voltar. O ruim é a hora que for e Deus não estiver mais aqui, vai ficar. Entendeu o negócio? Mas vai dizer que às vezes a gente, quando está assim, a gente fica meio com raiva de Deus, assim. Cara, parece que ele não está ouvindo, não está fazendo nada. Pô, vambora, cara. Como é que é, rapaz? Dá uma velocidade aí nesse negócio aí. Tira essa benção do cavalo e bota ela dentro do avião para chegar mais rápido. Não tem a ver nada. Dá, pô, dá a impressão. O próprio Jesus disse, pô. Jesus, quando vai na parábola do juiz iníquo, ele fala isso. Ele fala assim, ó, viu o que disse o injusto juiz? E não fará a Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que para eles pareça que ele está tarde. É isso que Jesus está querendo dizer. Como Jesus disse, que é assim que a gente muitas vezes se sente. Entendeu? Então, mas com a mente focada, vem esse sentimento e fala assim, não, meu Deus é poderoso. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele já fez isso por mim, ele já agiu assim, ele me resgatou do mar de lodo. Se ele me tirou do mundo, faz qualquer coisa. O mais difícil ele fez foi me tirar desse lamaçal do pecado. Não vai fazer isso? Ah, com certeza ele faz. Entendeu o negócio? É simples assim. Então a vantagem do seu cristão é que ele sabe viver bem em qualquer circunstância, porque ele tem paz de espírito. Paz de espírito não é ausência de tristeza. Paz de espírito é viver bem em qualquer circunstância. Ou tu acha que quando o apóstolo Paulo estava sendo açoitado, ele estava rindo? Mas rindo depois. Está escrito na Bíblia, gente. Entendeu? Na hora do açoite, doeu. Mas depois do açoite, eles saíram rindo, porque se acharam dignos de ter sido açoitados pelo Evangelho. Só quem tem uma mente de Cristo para pensar assim. Não acharam que foi injustiça. E foi uma injustiça. Mas olha o foco, é o que Jesus fala. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, tão grandes serão tais trevas. Então o que acontece? É a maneira que eles viram. Foi uma injustiça? Foi. Eles não estão falando isso. Mas eles focaram no outro. Caramba, fui digno de ser considerado, de ser açoitado por causa do nome de Cristo. Aí eles botaram o foco em outro lugar, botaram o foco em outro lugar, não anularam a realidade, mas saíram de lá com regozijo. E ainda com as marcas dos experimentos. Por que eu devo ser cristão? Qual é a vantagem de ser cristão? Nós estamos vendo que a resposta dessas duas perguntas, elas são correlacionadas entre si em muitos aspectos. Por que eu devo ser cristão e qual é a vantagem de ser cristão? Porque o cristão, ele conhece a Deus e tem uma vida de intimidade com Ele. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 3 ou 4, deixa eu ver se eu botei o texto certo. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 4. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Você conhece a Deus. Por que você deve ser um cristão? Porque o cristão conhece a Deus. E qual é a vantagem de se conhecer a Deus? A vantagem é que você tem uma vida de experiência com Ele. Você o conhece. Se você conhece, você convive. Jesus disse no João capítulo 10: eu conheço as minhas ovelhas, chamo elas pelo nome, e elas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Quem conhece, convive. E quem convive, tem uma vida de experiência com Ele.
João capítulo 14, versículo 21. O Senhor Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Intimidade com Deus. Deus vai se manifestar para você como não se manifesta para nenhum outro. Porque você tem uma intimidade com Deus. E a intimidade com Deus se passa por isso que nós estamos tratando aqui. Por que eu devo ser cristão? Porque o cristão tem uma vida cheia de luta. Caraca, é doideira, né? Mas eu botei isso aqui só de brincadeira, ou de seriedade mesmo. Porque é mesmo. Caraca, a gente tem mais luta do que o ímpio, cara. Cara, que é a maior doideira aí. E você vai ver que o salmista, o Asaf, ele parou para olhar isso e ele quase caiu. Você lembra do salmo de Asaf? Só que ele vai dizer uma coisa interessante. Que ele foi entender que na verdade os ímpios não crescem. Deus coloca eles na ponta da ladeira. Aí, meu querido, o foco é totalmente outro. Entendeu o negócio? Foi a mesma questão que o povo de Israel tinha no período do profeta Malaquias. Pode ver lá. Malaquias capítulo 3. É que a gente só lê até o versículo 12 ali, que fala da bênção, não sei o que, papapá. Mas o contexto daquele dali, vocês estão me perguntando, roubará o homem a Deus? Você vai me roubar e dizer por que não dizem nas ofertas alçadas? E por que o povo estava roubando a Deus e não estava dando? Tem que continuar lendo o texto para saber. É porque eles estavam olhando os ímpios, eles eram dizimistas, todo mundo estava enriquecendo, que não era dizimista, e a vida deles era uma porcaria nos olhos deles. Está lá no capítulo lá, que a gente só lê só uma parte. Aí o profeta Malaquias vai falar: só que vocês olharão o fim do justo e do ímpio, e vocês vão saber qual é o fim dos dois. Nós somos imediatistas. Quando você vê o ímpio subindo, pode ser que esteja subindo? Pode. Mas na maioria dos casos é Deus colocando ele na ponta da ladeira. Aí você vai ver a queda. Pelo menos é o que o salmista Asaf entendeu. E é o que ele coloca lá. O cristão ele tem mais luta do que o ímpio. Isso aí, você vai ver lá João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho dito isso para que imitem as paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, perseguições, injustiça, direto. Dizem que eu tenho aversão à teologia da prosperidade. Não é isso. O que me deixa mais com a mente assim, mais encucada, é que no Novo Testamento ele não acha um texto para pegar a teologia da prosperidade. Só pregam no Velho Testamento. E antes do cativeiro babilônico, porque foi o período das promessas. E a maioria do texto é referente a Israel. Mas o próprio Jesus falou de prosperidade. Ele falou: pedi e dá tudo. Ele falou. Também lá em Lucas capítulo 6 ele disse: dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Aí também ele diz: como é a medida que medirem, também vos medirão. Jesus já começa, o reino de Deus tem bênçãos para coisas, tem muitas, todas elas condicionais. Todas elas condicionais. Até a salvação que é de graça, ela é uma graça condicional. Porque se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você não é salvo. Só que o preço que deveria pagar por essa salvação, você não precisa pagar mais, porque Jesus pagou. E qual é a vantagem? A vantagem é que o cristão tem uma vida de vitória. Isso é a realidade. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, é o que o apóstolo João vai dizer. Em 1 João também capítulo 5, versículo 4.
Ele vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fidelidade. Mais cedo ou mais tarde, segundo nossos olhos, o Senhor se levanta e sempre resolve as nossas causas. Olha só que absurdo, ele resolve até aquilo que nós fazemos de errado. Vê que Deus maneira isso. A gente faz descer por orar a Deus pedindo até para as pessoas não lembrarem da bobeira que a gente fez. Gente, o nosso Deus é muito maravilhoso. A gente vai dar uma vacilação, depois a gente vai lá pedir a Deus, Senhor, caramba, Senhor, que bobeira que eu fiz. E escândalo que a gente já fez, pedido para depois que as pessoas não lembrassem, quando a gente sai, parece que a gente não fez nada. Imagine o causa que a gente merece receber, que ele prometeu, ou que nós estamos passando por injustiça. Pô, que isso, gente? Tem como. Tem como. Por que eu devo ser cristão? Porque ser cristão é a única maneira de ir para o céu. Porque só pode ir para o céu através de Jesus Cristo. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por... E no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, ele diz o quê? Não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar o lugar, e quando eu preparar o lugar a vocês, voltarei para levar vocês, para que vocês estejam comigo mesmo, aonde eu estiver. Entendeu? Ele vai preparar o lugar, e não vai construir. O lugar já existe. Ele vai só preparar. É que nem uma pessoa que vai passar o final de semana na sua casa, você fala assim, espera aí que eu vou construir um quarto para você vir. É assim que você faz? Não, você prepara o lugar. Sabe que a pessoa vai vir, já separa a roupa de cama, a toalha que ela vai usar, e você preparar o lugar, querido. O significado é preparar o lugar, não é construir. A gente olha assim, o Senhor está construindo para mim uma casa lá no céu, está construindo. Não, ele está preparando. Construir é outra coisa. Ele diz, estou indo preparar o lugar. Se no original o termo tiver esse preparar no original significar construir, então é construir. Mas pelo menos na nossa língua, preparar é preparar. É você preparar o local que já está construído. Ele disse, eu vou preparar o lugar, e quando o local estiver pronto, preparado, eu voltarei para buscar você, para você fique comigo onde eu estou. Entendeu? E qual é a vantagem de se ir para o céu? Aí a vantagem é muito. Aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, versículo 5... capítulo 1, versículo 3, Filipenses capítulo 4, 21, 22, 1 João capítulo 3, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, nós não vai ter mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, mais preocupação, não vai haver mais morte, porque as primeiras coisas já passaram, se fez tudo novo, é novo céu, é nova terra, é uma nova convivência com Deus, uma nova realidade de vida, um novo corpo transformado, é tudo novo. Nova mesmo, todas as coisas. Saber que o Senhor ele vai dizer assim, eis que eu faço nova todas as coisas, não é muitas, são todas as coisas novas, para que nós possamos dizer coisas novas, completas e perfeitas. E a melhor coisa disso tudo no céu, para mim, a melhor coisa do céu é que eu nunca mais vou pecar contra Deus, nunca mais. Essa é para mim a melhor coisa do céu. Não é um corpo glorificado, não é a melhor coisa para mim no céu é que eu nunca mais vou precisar pedir perdão a Deus, porque eu vou ter um corpo perfeito que não vou mais ceder às paixões mundanas, porque essas coisas todas vão ser passadas e vai ser tudo novo. Para mim essa é a melhor coisa no céu. E aí eu vou poder me relacionar com Deus em completude, em perfeição, vai ser um relacionamento com Deus maravilhoso, completo, sem interferência alguma, nem da minha consciência, nem dos meus atos, de nada, nem de Satanás, nem de ninguém, nem de outras pessoas, nem de filho, ninguém vai mais interferir o meu relacionamento pessoal com Deus. E assim vai ser para todas as pessoas que chegarem lá, todas as pessoas que tiverem firme essa esperança. O apóstolo Paulo ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está guardada para mim, o qual o Senhor, que é um justo juiz, me dará naquele dia,
e não só a mim, dará também a todos que aguardarem a sua vinda. A todos, o Senhor disse, ao que vencer, eu vou vestir de vestes brancas, o que vencer, eu vou dar uma pedra com o nome escrito que ninguém sabe se não lhe mesmo, o que vencer vai sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono do meu Pai, o que vencer, colocarei Satanás esmagado debaixo dos vossos pés. É para o que vencer, mas o que não vencer, não vencer. Aí não precisa nem dizer, está derrotado. Não venceu. É para o que vencer. Quem vencer vai chegar lá e vai receber. Mas o que não vencer, não vencer. Que todos nós devemos nos manter firmes e constantes, sendo sempre cristãos, sendo sempre pessoas abençoadas por Deus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos saber como entrar, como sair, como agir, para que nós sejamos louvados por Deus e pelos homens. Quer alcançar o louvor de Deus? Faça como o apóstolo Paulo fala: não é bom o homem que a si mesmo se louva, mas bom é aquele a quem o Senhor louva. Quer buscar o louvor de Deus? Quer ser agradável a Deus? Seja fiel a Ele. Porque quem tem fé é agradável a Deus. E todos nós seremos agradáveis a Deus se nós andarmos como Cristo andou. Amém? Termino esse estudo com vocês, pedindo para vocês que vocês guardem essas coisas no coração de vocês. E na outra semana nós estaremos aqui, se Deus quiser, trazendo uma outra palavra para vocês. Obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Pai, coisa assim, quero que eu mande um pouco hoje, amém? Eu tenho visto aqui, você foi triste, assim, Deus colocou no meu coração, porque, irmão, queria ver no final, acho que é ótimo que será uma conversa, será uma conversa aqui no final, no trabalho, porque glória a Deus. Mas queria falar uma coisa para você mesmo.